Um aniversário, um casamento e uma calcinha. O que tudo isso tem a ver com o pastor Eliseu Rodrigues? Fique até o final do vídeo, você vai entender bem essa história. Vamos lá? O pastor Eliseu Rodrigues usou novamente as suas redes sociais para provocar alguns outros pastores, nesse caso, pastoras. E ele deu uma cutucada ali na Reinálida e também na Vitória Souza. As duas têm ligações diretas com o Ítalo Santos. E o Ítalo, por sua vez, foi desmascarado esse final de semana pelo influenciador Felca, que fez um vídeo que já bateu milhões de visualizações, e esse vídeo denunciou exatamente aquilo que acontecia na casa do Ítalo, que era nada mais, nada menos do que claramente uma exploração da imagem de vários menores que estavam na casa do Ítalo há muito tempo. E com isso gerava também muita grana, muito dinheiro, muita publicidade, né, em torno daquele perfil, usando exatamente a imagem das crianças. Olha como tudo isso parece um emaranhado de informações, mas que se conectam diretamente com o que foi publicado pelo pastor Eliseu Rodrigues em suas redes sociais. Ele publicou essa mensagem aqui, que eu quero mostrar para vocês, já no final da matéria publicada pelo Fuxico Gospel hoje. A postagem diz assim: a denúncia do Felca é a prova de que os profetas e as profetisas que cercam o Ítalo e companhia são falsos. E o Eliseu termina, inclusive, marcando aqui a Reinálida. Ele mostra que não tem medo, né? A Reinálida e a Vitória. Ele marca as duas e coloca: se arrependam. Essa é a matéria, o duro recado de Eliseu Rodrigues a Reinálida e Vitória após denúncia de Felca. Vamos entender um pouco dessa história? Colocamos aqui inclusive a imagem, né? A foto dele no meio e a imagem das duas aqui. Vamos entender um pouco dessa história, que é a matéria publicada neste domingo pelo fuxicogospel.com.br. O pastor Eliseu Rodrigues utilizou as redes sociais para se posicionar sobre as recentes denúncias feitas pelo influenciador Felca contra o também influenciador Ítalo Santos. Em um post publicado no Instagram, Eliseu afirmou que o caso seria a prova de que os profetas e profetisas que cercam o Ítalo são falsos. A postagem, que já ultrapassa 95 mil curtidas no momento da publicação, foi acompanhada de uma marcação direta da pastora Reinálida e a pregadora Vitória Souza com a frase: se arrependam. A crítica pública reacende um histórico de proximidade das duas líderes religiosas com Ítalo. Reinálida é vista como uma espécie de mentora espiritual do influenciador e, segundo informações de bastidores, chegou a receber de presente dele o prédio onde funciona a sua igreja, a Igreja Atos, né, lá em João Pessoa. A relação próxima é frequentemente exposta em eventos e nas redes sociais, o que a colocou no centro das discussões quando as acusações contra Ítalo ganharam repercussão. A bem da verdade, essas denúncias que surgiram agora contra o Ítalo não se tratam de novidade, né? Todo mundo já sabia, já houveram denúncias, inclusive o próprio Ministério Público da Paraíba já está investigando isso já há um bom tempo, mas a verdade é que esse vídeo publicado pelo Felca escancarou, né, com clareza de detalhes e riqueza de detalhes, aquilo que todo mundo já via nas redes sociais. Vamos seguir? A matéria continua. Inclusive, para além de ter comprado a igreja da Reinálida, o Ítalo também deu um carro de presente, avaliado em mais de 200 mil reais ali, presente de aniversário. Já a Vitória Souza esteve no aniversário de Ítalo, ocasião em que cantou e pregou, daí o aniversário do início do título, né? A participação gerou forte reação no meio gospel, resultando na perda de diversas agendas da pregadora. Em meio à crise, você deve lembrar desse episódio, em meio à crise e à pressão pública, Ítalo teria feito uma transferência via Pix no valor de 100 mil reais para a pregadora, como forma de apoio financeiro diante do momento delicado. Você deve lembrar disso aqui. Isso aconteceu, salvo me engano, há 2 anos atrás, quando a Vitória cantou no aniversário do Ítalo, né? E aquilo ali gerou uma polêmica enorme no meio gospel, a ponto, inclusive, dela perder diversas agendas. Nesse episódio, o Ítalo, para ajudar a Vitória, falou: vou mandar um pix aqui para ela, vou mandar 100 mil reais para ela, para ajudar, e ela escolher as agendas que ela vai querer ir, né? Deu um sermão na igreja, criticou os evangélicos que estavam criticando
a Vitória e mandou aquele pix de 100 mil. A Vitória, obviamente, agradeceu, ficou bastante feliz, né? Então, o aniversário da história que eu iniciei é exatamente o aniversário do próprio Ítalo. E o casamento da história é o casamento do Ítalo não, melhor dizendo, é o casamento da Renálida, que foi custeado, né, pelo Ítalo, né? O casamento da Renálida foi todo bancado pelo Ítalo, e naquele aniversário, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link para você assistir, como que a Camila, que é a chamada Camilinha, né, que é tão falada no vídeo do Felca, que é a menor, que mora com ele desde os 12 anos de idade, foi adotada por ele, como que ela se comportou naquele casamento. E não deu outra, né? Não deu outra. O casamento da Renálida acabou, né? Number three. Acabou. Não tem como. E eu falava daquele homem, cara, esse casamento aqui, irmão, essa bênção que ela tá tendo aqui, não... Veja, no final do vídeo eu vou deixar o link para você assistir. Como que a Camilinha e o próprio Ítalo se comportaram no casamento que o Ítalo bancou da Renálida. Uma coisa assim, mais do que absurda, né? Uma coisa assim, sei lá, tem nem palavras. Eu que vivo das palavras, elas me faltam para dizer como que foram, né? Para classificar como que foi aquele casamento. Enfim, então, aniversário do casamento. Tá explicado. E segue. A publicação de Eliseu Rodrigues acompanhada de um trecho da música Falso Profeta, do Marco Caninha, o Marcos Antônio, fez com que a polêmica se intensificasse nas redes sociais. Seguidores se dividiram entre apoiar a crítica direta do pastor e defender Renálida de Vitória, destacando que ainda não houve condenação inicial contra Ítalo Santos. O caso envolvendo Ítalo vem sendo amplamente repercutido desde que Felca publicou um vídeo denunciando a suposta exploração de menores de idade em conteúdos nas redes sociais. A acusação motivou investigações do Ministério Público da Paraíba e já rendeu ao influencer a suspensão de sua conta no Instagram. O que acontece, senhoras e senhores, é que o Ítalo exibia não só a Camilinha, mas várias influenciadoras, né, na casa, geralmente adolescentes, todas de calcinha, todas com roupas íntimas, em momentos até de certas, sabe, intimidades ali, coisas absurdas que agradavam a quem? A uma galera de abusadores que tem ali, que gostam de ver adolescentes e crianças nessa situação. Você sabe do que eu estou falando aqui, não precisa nem citar o nome, né? Nem um termo. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o perfil do Ítalo, ele era ali uma fábrica, né? Um ambiente que produzia esse tipo de conteúdo que era de total interesse desse tipo de ser humano que busca ver imagem de criança, de adolescente, né, de forma íntima, com calcinha, com sutiã, mostrando ali as suas partes, né, digamos assim. Então, essa é a situação que o pastor Eliseu, ele faz nesse post aqui, até mostrar mais uma vez para você aqui, ele faz essa correlação, né? A denúncia do Felca é a prova de que os profetas e as profetisas que cercam o Ítalo e companhia são falsos. E nós já vimos falado sobre isso aqui várias vezes, o pastor Eliseu Rodrigues fala sobre isso agora e fala acertadamente, mas não é de hoje que muita gente já fala sobre essa relação, né? Eu entrevistei a Renálida recentemente, até falei sobre esse episódio, não esse episódio diretamente, mas sobre a relação entre ela e o Ítalo, e ela comenta lá e etc e tal. Então o fato é que esses falsos profetas, conforme diz ali o Eliseu Rodrigues, o grande ponto aqui, na minha opinião, é o seguinte: esses profetas, essas profetisas, se aproximam do influenciador. Olha, como eu já falei isso tantas vezes aqui, se aproximam do influenciador, o cara diz que se converteu, o cara até dá oferta na igreja, faz voto, faz campanha, participa de tudo, compra a igreja, custeia tudo que a igreja muitas vezes precisa. Estou dizendo que é o caso da Renálida, estou só dando um exemplo, mas não há uma efetiva mudança na vida do indivíduo, né? O Ítalo é só um desses personagens aqui. Não há uma mudança. Não há mudança de comportamento. O Ítalo não mudou a forma como ele produz conteúdo nas redes sociais depois que ele se aproximou da igreja. Não. Mas ele pegava a Camilinha, pegava os outros influenciadores que estavam na casa dele com ele lá,
e levava para a igreja. Faziam, sabe, adoração, oração, campanha, voto, tudo que você imaginar, tudo que parece, né, de crente. Mas, quando saíam de lá, iam fazer as mesmas coisas que sempre faziam. Continuavam fazendo os vídeos, as poses, sabe, mostrando a calcinha, mostrando tudo, do mesmo jeito que sempre fez. Mas aí davam oferta. Era como se o sentimento de culpa, né, pelo sentimento de culpa, tentasse de alguma forma se aproximar de Deus pagando. E pagando a quem? A alguém, eu preciso decidir alguém. Eu preciso ofertar através de alguém. Quem é que vai receber a minha oferta? Algum pastor, alguma pastora. Então, o Ítalo costumava bancar, ou costuma, né? Não sei, bancar eventos. Quem vai ser o artista? Eu pago. Quem é o pregador? Eu pago. Quem é a profeta que vem? Eu pago. As passagens aéreas? Eu pago. O cachê? Eu pago. É uma forma de tentar, meio que, na cabeça dele, se aliviar da culpa. Essa é a grande verdade. Mas esses profetas, essas profetas, sabe, recentemente nós vimos o caso da Ludmilla, né, a pastora dela lá dando entrevista no Bial, dando entrevista na televisão, uma coisa ridícula, tentando justificar o injustificável, né? Não há transformação na vida do indivíduo, do apadrinhado, e a pessoa tem que, né, viver, irmão. Tem que criar alguma justificativa, tem que, sabe, pegar aquela oferta, ficar feliz e criar alguma forma de justificar aquilo que o apadrinhado continua fazendo, sem que mude de vida, sem que tenha uma transformação. Né? Não, mas Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, vai ser sempre por esse caminho. Mas se não há uma transformação daquela vida, alguma coisa está de errado ali, alguma coisa está errada, não tem como. Alguém que é santo se aproximar de alguém que está lidando com o profano e não contaminá-lo, né, com a sua santidade. Não contaminá-lo tem um problema. Né? Se alguém que é puro, alguém que é santo, você se aproxima dele, sabe? Se você... Eu vou fechar esse vídeo dizendo o seguinte, cara, se você é uma pessoa que tem uma mentalidade de pobreza, vamos imaginar assim, mentalidade de pobreza não é no sentido de que você foi pobre a vida inteira e você começa a caminhar junto com alguém que tem a prosperidade, com alguém que sabe lidar com dinheiro, com alguém que sabe investir em negócios, você acaba se contaminando com aquele desejo de também ter, né? Poxa, falando de tal, tudo coloca a mão tão bem sucedido, então você começa a se vestir melhor, a falar melhor, a frequentar outros ambientes, você é contaminado por aquela energia, né? Você acaba se contaminando, pô, agora eu preciso, né, ter mais ambição, melhorar de vida. Você vai fazer isso aí. Mas os crentes de hoje não conseguem influenciar alguém nesse nível de santidade. Então o indivíduo continua fazendo tudo aquilo ali. E aí foi preciso que o Felca, que é um influenciador, viesse, gravasse um vídeo, denunciasse, o perfil caiu, para poder então alguma coisa acontecer. E agora, o que o Ítalo vai fazer? O Ítalo vai fazer, escreva o que eu estou dizendo para vocês, eu vou fazer vídeo sobre isso. O Ítalo vai fazer campanha, vai fazer vigília, vai fazer jejum, vai dar oferta na igreja, o que você imaginar, pedindo a Deus, através da profeta ou do profeta, uma direção, uma bênção, uma ajuda, para voltar a ser o que era antes. Então, o que aconteceu, senhoras e senhores, ao longo dos últimos anos, é que alguns influenciadores que não querem enveredar por religiões de matriz africana, para ter o apoio espiritual de um pai de santo ou uma mãe de santo, querem a mesma coisa de uma igreja, de um profeta, de um pastor. Só o trabalho. Ao invés de procurar um pai de santo para pedir para ele fazer um trabalho espiritual para mim, e não frequentar o candomblé, não frequentar o terreiro, eles estão enveredando pelo caminho da igreja, sem frequentar a igreja. Mas querem que o pregador, que o profeta, que a profeta, faça um trabalho espiritual com ele. Ora por mim, me dá uma revelação, diz se isso aqui vai ser bom para mim, diz se Deus está nesse negócio aqui. Sabe, um oráculo ali. Olha, eu recebi uma proposta aqui, é de Deus, eu devo aceitar ou não? Aí dá uma oferta para o profeta consulta lá alguma coisa e diz, olha, Deus disse que sim, Deus disse que vai te prosperar, Deus disse que não sei o quê. Sempre é bênção, né? A resposta sempre é positiva. É isso.
É isso que o Eliseu Rodrigues está denunciando aqui. Está denunciando exatamente o fato de que esses falsos profetas não conseguem influenciar absolutamente ninguém. Tá aí a denúncia do Felca. É a prova de que os profetas e as profetas e profetisas que cercam o Ítalo e companhia são falsos. É o que dá aí o checkmate o pastor Eliseu Rodrigues. Gente, continue nos acompanhando, a gente está sempre publicando as principais informações do mundo gospel. Acesse a www.fuxicogospel.com.br ou se inscreve aqui no nosso canal e ativa a notificação. E sempre que a gente publicar um conteúdo novo, você vai ser o primeiro a saber. Tchau!